E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui para expressar minha gratidão em relação aos vídeos que eu tenho postado dos testemunhos da minha vida. Aqui tenho feito uma série de vídeos sobre isso e tem tido um resultado muito positivo porque as pessoas têm mandado mensagem para mim, sabe? Amanda, você contou tal testemunho, isso me fez chorar, isso edificou a minha vida, isso fortaleceu a minha fé. E isso é muito gratificante. E hoje eu vou contar para vocês um pouco de como foi a história do meu casamento. Como isso aconteceu, né? Eu vou trazer isso e logo em seguida eu vou gravar um vídeo sobre a mudança da nossa casa. O que aconteceu? Eu e o Matheus, a gente já se conhecia desde muito novo. Então eu tinha 14 anos, de 13 para 14, e ele tinha de 16 para 17. E a gente estudou na mesma escola no ensino médio. Quando eu entrei com 14 anos, ele já estava no terceiro ano com 17. Então ali a gente teve assim uma proximidade, aquela coisa assim de se olha para cá, se olha para lá. Mas tudo muito novo, porque eu era nova, ainda era nova na escola, então tudo era muito novo. Mas aconteceu que a gente namorou, a gente depois se distanciou, passou todo o período da minha adolescência, né? Quando eu comecei a crescer, a gente passou distante e se encontrando às vezes, tendo momentos juntos como amigos, mas não tendo um relacionamento. E aí, quando eu fiz 23 anos... 22, eu retornei para Cristo. Eu estava afastada da igreja porque eu tinha entrado na igreja com 13 anos. E aí depois eu saí e eu nem sabia o que era desviar da igreja. Eu não tinha conhecimento, não tinha família evangélica, né? Então eu nem sabia o que era desviar. E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, com 22 anos, eu retornei para Cristo e Matheus estava afastado da igreja. Então ele estava afastado dessa mentalidade cristã. E foi aonde ele saiu da casa da mãe dele e foi morar na rua que a minha mãe morava. E aí a gente conversou e tal, e eu fui lá na casa dele. A gente já se conhecia há muitos anos, já tinham 9 anos que a gente se conhecia, né? E aí eu vi que ele estava passando por muitas questões, por muitos problemas. E aí a gente foi trocar uma ideia, eu tinha acabado de batizar e tal. Enfim... Com 5 dias dessa conversa que eu fui lá na casa dele, nós noivamos, acredite se você quiser. Passamos 9 anos com o Matheus querendo casar comigo, querendo ficar junto comigo, e eu não queria nada, não queria me casar com ele, não queria nada disso. E naquele tempo de 5 dias, onde eu comecei a ir na casa dele para ajudar ele, para conversar com ele, e em 5 dias a gente noivou, porque eu falei assim: Matheus, eu estou na presença de Deus. E se a gente for ficar junto, eu quero fazer as coisas da forma certa. E dali a gente propôs no coração noivar. Só que a gente não tinha dinheiro para nada. Então a gente foi no centro da cidade. Compramos uma aliança de R$10, colocamos no dedo e falamos para a família: estamos noivos. Claro que aquela aliança, com pouquíssimos dias, ficou preta, descascou, mas o Senhor, da forma como a gente se apressou em honrá-lo, foi a forma como o Senhor se apressou em atender a nossa oração. Passou-se um tempo, ele retornou para a casa da mãe dele, porque ele teve problemas, né, com a mãe dele. Ele parou de falar com a mãe dele, foi uma situação muito difícil. E ali o Senhor começou a restaurar cada detalhe da nossa história. Foi algo lindo, lindo mesmo, resposta de oração. A gente voltou para casa da mãe dele, a gente começou a se preparar porque a gente ia casar, era isso que ia acontecer, a gente ia casar. E aí eu já cheguei na casa da mãe dele, acabei de conhecer ela e tava falando: olha, eu e o Matheus, a gente quer casar. Eu só vou ficar com ele se a gente casar. E ela olhou, ela me amou naquele momento, ela me tratou com respeito, ela me tratou com amor. E ali começou a nossa história de noivado. Então o pai do Matheus se propôs a construir uma casa
porque acima da casa da minha sogra existia um terraço onde a minha sogra estendia roupa, fazia as questões dela de área de serviço. Onde a minha sogra estendia roupa, era o terraço em cima da casa dela. Só que esse terraço tinha o tamanho da casa dela, toda a medida da casa dela. E Matheus já tinha um quarto pronto lá, um quarto e um banheiro. Então a gente terminou de fazer a casa. Foi colocando sala, foi colocando cozinha. E o meu sogro investiu um dinheiro alto para que a gente tivesse aquela casa lá. E aí tá bom. Começamos isso tudo, pandemia. Entrou a pandemia, porque a gente estava ainda, quando a gente estava conversando ali, se acertando, estávamos normais em relação à pandemia. Quando entrou março, começaram a fechar as coisas, começaram a pipocar os casos de Covid. Entramos na pandemia, cultos online, não tinham igrejas para serem frequentadas, que a gente congregava, que a gente ia ali, né? Poderia ir. E a gente começou a assistir o culto online. Mateus, um levita da casa do Senhor. Mateus, um homem de Deus que estava ali perdido no meio da sua história, no meio da sua situação, né? Ali a gente foi se fortalecendo, ali a gente foi orando e mudando algumas coisas na nossa vida. Mateus estava num cenário muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Eu tenho fotos dele dessa época irreconhecíveis. E quem não tem, né? Quem não viveu um caminho com Cristo e não tem uma imagem irreconhecível? Todos nós temos essa experiência. Então, o que aconteceu? Uma pessoa da nossa igreja, uma pessoa muito querida, muito amada, chamou a gente, falou assim, olha, chamou a gente não, chamou ele, falou assim, olha, eu tenho aqui maquiagem, pessoal da filmagem, aluguel de vestido da noiva, fotografia, aquela lapela do noivo, né? E alguma outra coisa da noiva que eu esqueci agora. Grinalda, não lembro. Enfim, a gente ganhou tudo que você imaginar para o casamento ficar pronto. A mulher falou, eu tenho isso aqui e a gente gostaria de presentear um casal e a gente escolheu vocês. Aí Mateus veio e me contou. E assim, eu fiquei com a boca aberta de ver que simplesmente a gente não ia pagar nada para se casar. Aí a gente falou assim, não, beleza, nós estamos sendo abençoados, glória a Deus por isso, mas a gente não tem o dinheiro para dar entrada no cartório. A gente estava trabalhando na época, mas as coisas eram caras, se eu não me engano o casamento era 800 e pouco na época. Do nada caiu um dinheiro do auxílio emergencial na minha conta. Do nada, aí a gente tinha dinheiro para o cartório, mas não tinha dinheiro para as alianças. Aí do nada caiu um auxílio emergencial na conta dele, porque a gente fez o cadastro. Mas a gente falou assim, como a gente trabalha, provavelmente esse dinheiro não vai cair. E aí foi quando o dinheiro começou a cair aqui, cair ali, e a gente foi pagando, paga o cartório, paga a aliança. Eu sei que tudo isso aconteceu sem a gente ter. Sem a gente ter, acredite se você quiser. Ia caindo dinheiro de todas as formas. E o meu sogro muito engajado na obra, tijolo, areia, e a gente super engajado naquela obra. A casa se firmando, a casa sendo colocada. Foi assim, poderoso demais, demais, demais o que aconteceu. E nós nos casamos, eu postei aqui o vídeo do teaser, né? Nós nos casamos, foi lindo, a gente achou que o tempo estava fechado, que ia ficar fechado, que a semana inteira estava uma semana de tempo fechado, meio chuvoso. E aí a gente orando, Senhor, nos dá um dia sem chuva, nos dá um dia sem chuva. E o Senhor fez além do que a gente pediu. E às vezes a gente fica até pensando, né? Filha, eu te dei tudo, eu te dei um casamento inteiro, eu não vou te dar um pôr do sol. Eu te dei um casamento inteiro, eu não vou te dar um dia ensolarado.
E foi conforme ele fez. No dia do meu casamento tinha um pôr do sol lindo, 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 representando ali a presença de Deus, a provisão do Senhor para a nossa vida. E hoje, com quase 4 anos de casamento, eu já vejo o porquê Deus cuidou de tudo desse casamento. Porque Ele tinha algo especial para fazer na nossa vida, nos mínimos detalhes. E ali começou a nossa história, ali começou o nosso casamento, a gente teve tudo. E aí a gente parou e falou assim, tá, ok, a gente tem o dinheiro do casamento, tudo certinho, mas e a lua de mel? Será que a gente vai casar e voltar para casa? Passaram-se uns dias, um tio dele, que é pastor, foi lá em casa. E aí a gente antes, só fazendo um parênteses aqui, tinha visto um hotel que era 300 e pouco a diária. Então, 300 e pouco a diária, a gente queria ficar tipo sábado e domingo, né? 2 dias, ia dar uns 600 reais. Quando esse tio chegou na casa dele, ele falou, olha, não pude participar muito, não pude estar muito envolvido, mas quero deixar com vocês aqui esse valor. Aí deu na mão do Matheus, dinheiro. E aí quando o Matheus veio para contar, pra gente contar que dinheiro era aquele, que oferta era aquela, era 600 reais. E ali a gente foi para nossa lua de mel, vivenciou momentos maravilhosos. Foi incrível, incrível do jeito que o Senhor sonhou para nós. Eu tô compartilhando com você cada parte do meu testemunho, cada parte da minha vida, porque Deus colocou isso no meu coração e eu sei que vai te edificar. Então, se você tem uma história aí de um casamento que está por vir, de uma gravidez que está por vir, veja os testemunhos aqui do meu canal, tem muita coisa edificante aqui. O Senhor faz, a gente serve a um Deus vivo que nos vê, que nos ouve, que tem total interesse em cumprir com os desejos dele na nossa vida. Então que isso possa te edificar e que você possa ter em mente que o Senhor vai fazer por você também.